Então, galera, hoje a gente precisa bater um papo sobre romance de época e romance abusivo. Olá, perdidinhos da Chamarava, tudo bom com vocês? Aqui desse lado do oceano, a gente precisa bater um papo sobre o último livro que a Titia Maravilha leu, que é Sobre o Véu do Tempo, da editora Cherish. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da Alex, que vai parar no passado, depois de ser atingida por um raio. Comparações com livros como Outlander são inevitáveis, afinal, ambas as personagens vão ser atingidas por algum fenômeno misterioso e vão ser jogadas no passado. Ambas as histórias se passam na Escócia, porém as comparações param por aí, tá? Porque, enquanto em Outlander a personagem tenta voltar para o seu tempo e acaba se envolvendo nas questões políticas e das guerras que estão ocorrendo no passado, para onde ela foi parar, a Alex é jogada em 1658, tá toda ferrada, porque afinal ela foi atingida por um raio, não tem como você sair ilesa disso, mas ela meio que abstrai do fato de que ela tem que tentar voltar pro tempo dela, sabe? E ela não se envolve exatamente em nada relacionado à premissa do livro. Na verdade, o livro se perde no meio do caminho, porque o livro, a atenção era viagens no tempo e caça às bruxas, já que existe um personagem que vai atrás dela, tentando encontrar a mãe dela, que é quem supostamente é a responsável por tudo que está acontecendo no livro com ela e com o outro personagem. E aí descambeia para um romance de época abusivo. E eu nem sei se eu posso considerar isso um romance de época, já que a premissa original dele não era ser um romance de época. Mas bora lá, né? A Alex tá toda ferrada, como eu já falei, né? Porque ela foi atingida por um raio. E aí ela é encontrada por um andarilho maltrapilho no meio da estrada, que acaba tendo que cuidar dela, afinal ela tá toda queimada, toda ferrada. E aí, obviamente, que eles vão começar a conversar, vão começar a interagir, e depois de um tempo vai começar a rolar uma fera entre eles. Ambos estão fragilizados, ela tá jogada sozinha, num mundo hostil, então ela vai se divertir com carinha. Num livro em que a premissa é viagem no tempo, você parte do princípio de que a personagem vai querer, a todo custo, tentar voltar pra época dela, né? Pra época em que a gente tem pasta de dente, absorvente, água encanada, luz elétrica. Prioridades, né, gente? Mas não, acontece que logo depois do sexo com carinha, esse livro vai só ladeira abaixo. Porque logo depois do sexo, o Matthew vira pra ela e fala que a partir de agora ela é dele. E tudo que ela tem, ela deveria entregar a ele. E no dia seguinte, eles vão se casar. Para esse trem que eu quero descer. E depois que eles se casam, ele informa que a partir de agora ela é propriedade dele, tudo que ela possui é dele e que agora ela deve obediência a ele como uma boa esposa. Nesse momento você deve estar falando, mas a Alex retrucou isso, afinal ela é uma mulher pra frente, ela é uma mulher do século XXI, gente, nenhuma mulher vai aceitar um negócio desse, é relacionamento abusivo, né? Então, pense de novo, você deixou de ser um ser humano, passou a ser uma propriedade e você tá tudo ok pra você. Faz todo sentido, né? Só que não. Cara, assim, na moral, eu leio muito romance de época, tá? Principalmente os livros da editora Arqueiro. E você percebe claramente que as autoras que escrevem normalmente esse tipo de romance hoje em dia, como Julia Quinn, Sarah McLean, Tessa Dare, elas se mantêm no contexto histórico, ou seja, os homens continuam sendo babacas machistas, sabe? Mas as protagonistas femininas vêm ganhando notoriedade, sabe? Vêm ganhando importância, de forma que, assim, elas retrucam agora, sabe? Elas usam o jogo da sedução para manipular os personagens masculinos de forma a eles acharem que eles estão fazendo o que eles querem, mas na verdade estão fazendo o que elas querem, sabe? Então, assim, elas se mantêm no contexto histórico, porque a gente sabe que o homem dessa época, de 1600 e carochinha, era machista e babaca. Mas esse livro, na minha sincera opinião, é um total desserviço. Não tem outra palavra para usar.
um total desserviço à luta que essas autoras estão tendo para trazer o romance de época para questões mais atuais, sabe? Para mostrar que as mulheres tinham algum tipo de força. Enquanto essas autoras claramente estão tentando melhorar, né, a posição e a importância das mulheres nessas histórias, nesse livro você vê o contrário. Você vê a Alex, que é uma personagem que não é nem daquela época. Nós estamos falando de personagens que são daquela época. Julia Quinn, Tessa Dare, Sarah McLean escrevem com personagens que são daquela época. E aí você tem uma personagem que não é daquela época, ou seja, que tem todos os motivos, todos os argumentos para poder retrucar e mandar o cara... E não, ela é submissa, ela é subjugada. Não, gente, não dá pra aceitar isso, sabe? Você transformar um livro de romance de época em romance abusivo, porque isso é romance abusivo. A partir do momento que o cara vira pra você e fala que você é dele, que você agora é uma propriedade, que você lhe deve obediência, que mulher dele não nega a cama, e ele ainda vira pra ela e fala que ele quer comer a ex-mulher e 5 minutos depois ela tá trepando com ele de novo, isso é relacionamento abusivo mascarado de romance de época. Ah, Natália, mas você não tem nada de bom pra destacar sobre o livro? Tenho, a capa é bonita. Porque eu não sou nem capaz de avaliar a diagramação e a composição do livro, porque eu recebi uma prova antecipada, ou seja, ela não está totalmente revisada e eu encontrei vários erros de português no livro, né? Português, digitação. Eu tenho umas premissas também em relação ao vocabulário que foi utilizado, porque, por exemplo, a menina foi se esconder no meio do tojo. Tipo, o que é tojo? Tojo é o mato. Você já leu algum livro em que mato seja descrito como tojo? Eu nunca tinha lido, e olha que eu já li mais de 500 livros. Mas eu quero saber de vocês, fãs de romance de época, vocês também concordam que os romances de época estão passando por esse processo de valorização da protagonista feminina? Vocês concordam que os homens de romance de época são machistas babacas? Vocês concordam em enquadrar este livro como romance de época, já que a questão da viagem do tempo é deixada meio que de lado para focar no romancezinho da Alex com o Matthew? E aproveitem para deixar nos comentários sobre o que vocês acham, né, dessa mudança da água pro vinho de uma mulher de pleno século XXI que consegue ser uma menina submissa do século XVII. Eu tenho outros livros da editora Sherrish para ler no meu Kindle. Vou dar outra chance, né? Vou ler outros livros deles e vou trazer aqui pra vocês da mesma forma que eu estou fazendo com esse daqui. Se eu gostar, gostei. Se eu não gostar, eu vou falar também, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.